A paz do Senhor, povo de Deus, aqui é a Silvia, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E eu estou aqui para compartilhar um sonho com vocês, que eu creio que é uma mensagem do Senhor. Eu sonhei que eu estava numa rua e caminhando na rua. E nessa rua tinha vários prédios, várias casas, tinha muitas casas do lado esquerdo e tinha um homem na calçada em frente a uma casa e falou para mim: "Olha", e apontou para o céu. Quando eu olhei para o céu, tinha muitos pássaros pretos voando por baixo de uma nuvem. E eles passaram por dentro desta nuvem, os pássaros pretos, por dentro dessa nuvem, ficaram por cima da nuvem. Eu entendi que eles passaram no meio dessa nuvem para mostrar que a nuvem estava vazia. E eles ficaram lá por cima. Eles voando, pegaram a nuvem com os pés e voando eles moviam a nuvem. E eu acordei e fiquei meditando o que poderia significar esse sonho. Então fui lá no livro de Judas. Judas fala que nuvem vazia, carregadas pelo vento, compara essas nuvens vazias com os dissimuladores, as pessoas que pervertem o evangelho do Senhor. E os pássaros pretos eu entendi que fala sobre o juízo do Senhor contra essas pessoas que pervertem o evangelho dele. Então Judas está exortando os santos de Israel para batalhar pela fé por causa desses dissimuladores que tinham introduzido ali no meio deles. Então, batalhar pela fé. Como funciona uma batalha? Porque ali vai sendo retirados soldados e só vai sobrar ali para batalhar aqueles soldados que estão prontos. Então, como funciona a lei? Lá em Deuteronômio 20, fala sobre essa lei da batalha. Todos os soldados armados ficavam ali num só lugar. Chegavam os oficiais e os sacerdotes na frente desses soldados e faziam alguns anúncios. E primeiro eles falavam: quando vocês forem pelejar com o inimigo, não temem e nem tremem, porque essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Como o Senhor falou com Josafá, com o rei Josafá. Nesta peleja não tereis que pelejar. Ficais de pé. Ele só orientava os soldados para ficar de pé e vede o livramento do Senhor. Então eles faziam esse primeiro anúncio. Primeiro os soldados tinham que estar ali preparados e eles faziam esse anúncio e faziam os outros anúncios. O próximo anúncio que o sacerdote fazia, ele falava assim: aqueles soldados que construíram uma casa e ainda não morou nela, voltem para casa, porque corre risco de vocês morrerem na batalha e vir um outro homem e morar na sua casa. Aí voltavam aquele monte de soldados. E ele fazia outro anúncio: aquele homem, aquele soldado que está desposado com uma moça e ainda não casou com ela, voltem para casa, porque corre risco de vocês morrer na batalha e vir outro e casar com a moça. Aí voltava também aquele monte de soldados. E ele fazia um terceiro anúncio: aqueles soldados que plantou uma vinha e ainda não comeu do fruto, voltem para casa, porque corre risco de vocês morrerem na batalha e vir outro e comer do fruto da vinha que você plantou. Voltava aquele monte de soldado. E ele fazia um quarto aviso: aqueles soldados que estão com medo e os covardes, os soldados com medo e os covardes, voltem para casa, porque corre risco de vocês desmurecer o coração dos seus irmãos, desfalecer o coração dos seus irmãos. Então voltem para casa. Aí voltava aquele monte de soldado. Na época de Gideão, eram 32 mil soldados. Quando foi fazendo essa repescagem, sobraram 300 soldados, que o Senhor quis mostrar. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. O Senhor quis mostrar que não é eles que iam lutar, quem ia lutar era o Senhor. Então, esses soldados que sobram são aqueles soldados que estão preparados para a batalha realmente. Então, nós devemos ser
esses soldados que estão preparados. Eles estão com a armadura do Senhor, capacete da salvação, a certeza da salvação. Porque lá em Efésios capítulo 6 fala: revestir-vos da armadura do Senhor, para que estais firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Então nós devemos estar revestidos com essa armadura para conseguirmos passar esses dias maus, porque tem muitos dissimuladores no nosso meio, mas o Senhor vai trazer juízo sobre essas pessoas. Então, o capacete da salvação, ter a certeza da salvação, a couraça da justiça, ser justo diante do Senhor, é aquele que anda corretamente conforme as leis do Senhor, alinhado com as leis do Senhor. O cinto está vestido com o cinto da justiça, o cinto da verdade, porque a couraça da justiça e o cinto da verdade. A verdade é a palavra, nós devemos estarmos envolvidos com a palavra, como se estivessem envolvidos com o cinto, envolvidos na palavra. Calçados os pés do preparação do evangelho da paz. Lá Isaías fala: quão bons e quão suaves são os pés que anunciam as boas novas do Senhor. Então, os calçados fala do ide do Senhor. Numa mão a espada do Espírito, a espada também é a palavra. Na outra mão o escudo da fé. Nós também devemos andarmos em espírito. O escudo da fé que nos protege contra os dardos inflamados do maligno numa batalha. Então nós devemos estarmos preparados para batalharmos pela nossa fé. A fé é você acreditar em algo que não vê, é você chamar o que não é como se já se fosse, acreditar no sobrenatural do Senhor. Então nós devemos batalhar pela fé, estar firmes com o Senhor, porque aqueles que estão dissimulando, que estão pervertendo o evangelho do Senhor, o Senhor vai trazer juízo sobre essas pessoas. Então, Judas fala sobre essas pessoas, que compara essas pessoas àquelas pessoas que não creram lá no deserto, que o Senhor fez morrer todas aquelas pessoas que não creram no Senhor. Essas pessoas, elas queriam viver conforme os desígnios do seu coração, não queria receber orientação, andar conforme a orientação do Senhor. Então Deus fez cair no deserto todas aquelas pessoas que não creram. E Judas fala um pouquinho mais sobre essas pessoas. Estes, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais nestas coisas que corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa e pereceram na rebelião de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridades, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor, eles são nuvens sem água levadas pelo vento, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam sua própria vergonha, estrelas errantes para as quais o negrume das trevas está reservados para sempre. Então, quando Enoque foi trasladado ao céu, antes dele ser trasladado para o céu, que o Senhor levou ele, porque o Senhor amava ele, que ele era um homem justo, então ele teve uma visão que o Senhor estava vindo com 10.000 de seus santos para fazer juízo contra essas pessoas, né? E condenar todos os ímpios, entre eles por seus atos impiedosos que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos, andam segundo seus desejos, carnais, cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Então, tem muitas pessoas desse jeito no meio dos santos. O Senhor vai trazer juízo para essas pessoas. E ele vai elevar o povo dele, ele vai tirar uma igreja pura, santa, imaculada,
um povo santo que realmente serve a Ele de todo o coração, um povo puro, separado. Esta é a mensagem do Senhor para os nossos corações e fiquem na paz, que Deus abençoe a cada um.